Olá, viajantes! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que todos vocês adorem esse bate-papo de hoje, porque afinal de contas nós vamos falar de um dos destinos mais desejados por todos, que é França. Mais exatamente Paris. A gente vai falar um pouquinho ali da França, mas a gente hoje vai tentar focar em Paris, que é a cidade conhecida como a Cidade Luz. E para isso eu trouxe uma pessoa super especial para bater esse bate-papo comigo, que ela já esteve algumas vezes em Paris, é uma amiga super querida e vai conversar hoje comigo, que é a Dayana. Tudo bom, Dayana? Tudo ótimo, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente vai falar uma coisa que a gente ama, né? Não é? Viajar e Paris. Pronto, a soma. Duas coisas maravilhosas. Dai, eu vou pedir primeiro para tu olhar para aquela câmera e se apresentar, né? Falar um pouquinho de você e depois a gente inicia. Tá bom. Meu nome é Dayana Barbosa, é um prazer estar aqui. Eu sou turismóloga de formação, sou agente de viagens há 22 anos. Estou como presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens aqui no Maranhão. E a gente veio falar de uma coisa que a gente ama, né? Viagens. Obrigada pelo convite, Eli. E Paris, que é a cidade luz, é a cidade que a gente mais tem procura, né? Quando se fala de destinos na Europa. E a gente vai poder contribuir um pouquinho, deixando algumas informações legais aqui, como agente de viagem e como viajantes também. Verdade. Né? Dai, engraçado que a gente já esteve em Paris e juntas, né? Sim. Levando um grupo de viagem. E aí a gente já teve. Paris realmente é um dos destinos. Aí eu vou fazer algumas perguntas para ti como agente de viagens, né? Dayana também, assim como eu, é agente de viagem e é CVC também, franqueada de CVC aqui no Maranhão. Paris realmente é um destino mais procurado? Quando fala em Europa, existe aquele estigma, né? Paris, eu quero conhecer Paris. Nem fala às vezes França, fala logo Paris. Então, sim, é um destino muito procurado, é um destino que a gente fala que dentro do trivial na Europa, ele é primordial, né? A gente sempre fala que é Portugal, Espanha e França, e Paris é a capital da França. Então, sim, é um país, é uma cidade muito visitada, é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Torre Eiffel é o ponto, monumento, a atração turística mais visitada do mundo. Existem várias pesquisas que mostram isso. Então, tem sim esse imaginário de Paris ser uma cidade encantadora, que de fato é, e primordial para quem vai para a Europa, né? Verdade. Produção, coloca logo a torre assim pra gente já entrar no clima desse lugar lindo, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta como viajante. Qual foi a tua primeira impressão quando tu teve a primeira vez em Paris? Porque para quem não sabe, tu já morou na Europa, na Irlanda, né? Sim. Rapidinho, quanto tempo tu morou lá na Irlanda? Eu morei 1 ano na Irlanda, né? Fui fazer intercâmbio. E nesse período eu conheci algumas cidades da França e estive em Paris também. Isso já faz quase 15 anos, né? Faz muito tempo. E a gente teve a oportunidade de revisitar há 2 anos atrás. Foi 2022. 2023, nós fomos juntas, 2 anos. Levando o grupo, eu estava grávida, então Verdade. Eu estive em Paris em 2 momentos diferentes, estações diferentes, né? Mas o que é mais impactante mesmo, Eli, é quando a gente chega e olha a Torre Eiffel, né? Principalmente quando a gente olha ela brilhando à noite, Verdade. né? É uma imagem muito impactante, muito icônica para mim. Não tem como a gente fugir da Torre Eiffel. É engraçado que quando eu tive agora também com um outro grupo, e é engraçado como todos têm essa mesma coisa. Chega lá na hora que ela ilumina a noite e fala assim, gente, tipo, parece que cai a ficha, eu realmente estou na Europa, eu realmente estou em Paris, sabe? E é bonita. Apesar de ser ferro, gente, mas ela passa uma coisa assim de grandiosidade, né? Enfim, é muito bonito. E não é só bonita vendo, você sobe, você olha a cidade que é bastante plana, né? Você olha ela, você nem precisa ir muito em cima. Ela tem 2... né? São 2 andares. São 2 andares, desde né? o primeiro você já consegue. Primeiro você já consegue ter uma visão ampla da cidade inteira. Você olha a cidade inteira e ela é muito plana. Você vê como ela é muito bem dividida, muito bem desenhada. Foi muito bem desenhada. Né? Então, a Torre Eiffel ela tem essas vertentes. Você olhando e você subindo nela, você vê a cidade e fica cada vez mais apaixonado. Então, vale a pena, aí uma dica para os viajantes, vale a pena subir na torre?
Vale. Para mim é primordial. Tem uma filinha, né, que óbvio, a cidade, né, é o monumento mais visitado do mundo, então vai ter sempre fila, mas é tudo muito organizado, a gente marca, anda né? rápido. Marca o horário mais ou menos que você vai, anda rápido. Então, eu acho que é primordial. Tem que estar no seu roteiro. Aí uma dica para vocês, viajantes, comprem com antecedência pelo site oficial, tem um site oficial do Louvre que tem. Aí você pode escolher o ingresso, como a Dayana falou, para o primeiro andar, que você quer mais ou menos ali no meio, né, na base, e você pode também subir ao topo, né? Quando você sobe ao topo, lá em cima você também tem uma visão bem linda de Paris. De cima, e não é de escada, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, meu Deus, eu vou subir tudo isso. Não, tem elevador, é de elevador. Você pode comprar o de escada, é um pouco mais barato, mas, gente, comprem um elevador, porque vale a pena o investimento, é muita escada. É alto, é bastante alto. E a fama de Paris como cidade romântica? Eu... Ela corresponde mesmo? Sim, e é uma romântica, Eli, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas é uma romântica para todo mundo, não é só para casais, né? Ela é uma cidade que, como ela impacta com beleza arquitetônica, beleza cultural, você vê pessoas cantando, né? Nas esquinas, os próprios cafés, né? Tem toda uma atmosfera romântica, que não precisa ser só, eu vou com meu marido, vou com meu namorado, e aí ela vai ser romântica. Não. A gente fez uma viagem em grupo que a gente sentiu tudo isso. Verdade. Né? Não precisa você estar com alguém. E engraçado que Paris é uma das cidades, muita gente procura viagem solo. Né? É verdade, E eu acho que Paris é um destino que dá para você fazer uma viagem solo tranquila. Eu acredito também, porque como ela é uma cidade muito boa de andar, né? Isso. Você consegue ver com mais detalhes, né? A arquitetura, onde você passa. E você não tem aquela sensação de que eu vou estar sozinho. Não tem isso. Não tem. Também, assim, aí é a minha visão, né? Não achei uma cidade perigosa, apesar de todo mundo falar. Lógico, gente, qualquer lugar do mundo você tem que andar com a sua bolsa ou com a sua carteira bem guardado. Mas eu não vi briga, eu não vi violência. O que a gente sempre aconselha, né? E como é um destino que 24 horas você vai ter muita gente em todos os lugares, em todos os pontos turísticos, né? É você estar sempre muito alerta, porque sempre, assim como Buenos Aires, assim como nesses pontos que tem muito turista, sempre tem muitos aqueles ladrõezinhos, né? Mas ele tá ali disfarçado. Ele tá disfarçado. Então você tem que realmente entender que você está num ambiente que você não tem, você não está todo dia, você não sabe quem que é quem. Então você tem que estar alerta com seu celular, com sua bolsa, né? Realmente, de fato, eu não vi nenhum assalto, nem nada. Mas a gente está sempre alerta, né? Nós somos viajantes profissionais, vamos dizer assim. E quando a gente está com grupo, tem uma coisa muito legal quem viaja com grupo, principalmente os grupos que a gente faz, né, Eli? Que a Eli tem a mesma linha de trabalho que eu. A gente sempre fica muito alerta para o grupo, né? A gente vai como guia, uma acompanhante desde São Luís, e a gente tem esse trabalho de mostrar para os nossos clientes que eles estão ali seguros com a gente. E que se houver uma eventualidade, a gente também está ali para poder ajudar, auxiliar, né? Porque são eventualidades que acontecem, a gente está pelo mundo, a gente sabe que não tem como a gente controlar tudo, mas se acontecer, nós estamos lá. Isso. E de fato a gente não viu nenhuma das viagens que nós fizemos. Foi tudo tranquilo. E aí é o que a gente estava falando antes. Paris é uma cidade para todas as idades, sim, é uma cidade para todos os tipos de viagem, com família, sozinho, com amigos, em grupo. Eu acho que é um destino que abraça todo mundo. Abraça, sim. A gente vê pelos próprios museus, a gente proporcionar, sim, isso para os nossos filhos, né, de irem para museus que têm... Fazer uma coisa de... são centenários, né? Conhecer a arte, aquela que eles estudam na escola, dá a possibilidade deles irem para um Louvre. O que é conhecer Mona Lisa, né? Mesmo que de longe. Conhecer Mona Lisa, conhecer lugares que se passaram batalhas. Que tem, né, a história, né? Porque tem história. Engraçado, eu gosto de viajar para a Europa, a gente fala assim,
Gente, mas eu gosto de viajar para a Europa por causa da história, do contexto. É lá a história do mundo. Assim, Exato. lógico que tem em outros continentes, mas lá conseguiu se preservar. Sim. Então, eu gosto muito desse tipo de viagem que tem um contexto também. Né? Não, e com certeza em Paris você vai encontrar, ela é história pura, né? Em cada esquina ali você teve alguma batalha, teve alguma personalidade importante. Algum monumento que marque, né? Então, você proporcionar isso para os seus filhos, desde os pequenininhos, né? Que, não vai se lembrar, gente, mas vai estar lá, assim, no subconsciente dele que ele foi. Até os filhos maiores, os adolescentes, né? Então, viajar em família para Paris é sim uma opção. Viajar com criança é sim uma opção pelos diversos parques. Você vê que, você ir com uma criança para um negócio de carrossel, sim, ali no pé do Louvre, né? A gente viu, né? Então, assim, vale a pena, sim. No pé da torre. No pé da torre. E assim, as pessoas, dependendo da época do ano, elas fazem piquenique, tudo. Tem o Jardim de Luxemburgo. Coloca pra gente a foto do Jardim de Luxemburgo. Pode ir mudando, tá, Roberto? O Jardim de Luxemburgo também, que é um lugar muito bonito. É um parque muito bonito de Paris. Coloca o Louvre, que a Day falou. O Louvre é um lugar marcante. Quem não quer tirar uma foto do lado de fora? Gente, o museu fica dentro. Para vocês terem noção, o Louvre, ele é enorme. Dizem que você tem que ficar 3 meses para conhecer todo o Louvre. De tão grande que ele é. De tão grande que ele é. É realmente uma experiência incrível e que você vai guardar para o resto da sua vida. Aí eu te pergunto agora como agente de viagem, depois eu vou te fazer uma pergunta como viajante. A gente vai fazer esse bate-bola, tá aí. Como agente de viagem, tu acha que quantos dias inteiros, sem contar o dia de ir, porque a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que a gente sai e chega no dia seguinte. Ou a gente volta, chega no dia seguinte. Pode ter voo até que chegue no mesmo dia, dependendo do horário aí. Mas quantos dias inteiros tu achas, assim, quando alguém te pede que tu coloca pro... Quando eu estou fazendo um pacote para um cliente, montando um pacote para o cliente, ele tem 15 dias para viagem, que é o normal, né? Que é o que geralmente a gente vê, 15 dias, e ele não quer fazer só um país. Infelizmente, a gente tem que diminuir, né? Eu sempre digo que se você quiser ficar 30 dias em Paris, você vai ter 30 dias de programação. Tem muita coisa para fazer em Paris. E ao redor dela também, né? Salles, a própria Disney, tudo são arredores. Mas o básico mesmo é de 4 a 5 dias. Né, inteiros, em Paris, para poder ir, inteiros, para poder ir. A gente até sentiu isso lá quando a gente fez o nosso grupo. E aí, né? A gente aumentou os dias. A gente aumentou para poder a gente não ter insatisfação, porque a gente sabe que tem muita coisa, tem muita coisa bonita para mostrar e tem os pontos principais, né? Então a gente tem que realmente focar naqueles que são mais icônicos, né? Sacré-Cœur, a própria Torre Eiffel. Passeio pelo Rio Sena. O Rio Sena. Champs-Élysées. Champs-Élysées são passeios, né, que dá para fazer de carro, mas a pé tem toda a diferença, né? Sim. Então a gente tem que dar essa experiência, tem que mostrar essa experiência para o cliente. Eu concordo contigo. Eu acho que 4 dias, 5 dias inteiros tá bom, dá para fazer Paris. E aí, se quiser esticar ali para fazer Disney Paris, aí você coloca aí mais um dia. Porque é o dia inteiro ali. E aí, se a pessoa pergunta assim, mas em circuitos, às vezes são só 2 dias inteiros, e sem contar o dia da chegada, você acrescenta, bota mais 1 ou 2 noites extras, como a gente fez, para poder ficar uma viagem prazerosa também e fazer algumas coisas com calma, né? Sim. Porque dentro de um circuito não dá tempo de você entrar no Louvre. Então, se você quer entrar no Louvre, você tem que ter um dia a mais. Se você quiser subir na torre, você tem que ter ali um tempo, porque você pode até marcar um horário, 9 horas da manhã, mas você tem que chegar antes, aí tem um tempo, você não vai subir e descer correndo. Então, é um período aí da manhã que você gasta. Né? E uma outra questão que a gente precisa sempre dizer, Eli, é que tudo tu tem que comprar com antecedência e esperar que vai ter fila para entrar. Verdade. Então, Paris, não é só fila para comprar, é fila para entrar, né? Fila para entrar, fila para comprar. Fila para ver algumas atrações, por exemplo, se você vai querer ver, você porque quer ver Mona Lisa, você vai entender que tem que ter um tempo para poder você chegar perto dela, porque são muitas pessoas. Então, tudo em Paris é fila e o cliente ele precisa saber.
o telespectador, né, a pessoa que está ouvindo também, a gente verdade. precisa saber que tudo em Paris é fila e é normal isso, porque é uma cidade muito visitada. Então, quando você fala que que com 30 dias você vai fazer todo dia alguma coisa, é porque realmente você vai perder algum tempo nesse deslocamento, porque também tem, né, todo o tráfego da cidade. Tem tráfego. E tem toda a questão da fila para você entrar no museu, ver atrações dentro desse museu. Então, para poder você fazer com tranquilidade, realmente é isso, sabe? Alguns pontos, inclusive, gente, para vocês entenderem, assim, Paris, os pontos mais conhecidos não ficam tão distantes, né? Então, ali o Rio Sena, ele está ali percorrendo por tudo. Então, você consegue ir para a Torre, você consegue fazer o Louvre, Champs-Élysées, o bairro Latim. Você consegue ali fazer muita coisa perto, sim. Mas tem algumas coisas que são longe. Versalhes é longe, Sacré-Cœur é longe, Montmartre. Então você precisa de um tempo maior até para se deslocar, né? E a gente viu que, bom, quando a gente foi véspera de Olimpíadas, né? Então a cidade estava um canteiro de obras. A gente sofreu um pouco mais com essa questão do trânsito, né? Porque tinha muita via que estava interditada e tudo mais. E foram longos períodos de deslocamento para a gente poder fazer esses principais, né? Essas principais atrações. A gente não deixar de dar essa experiência para os nossos clientes. Então acabou que a gente perdeu algum tempo de deslocamento, mas foi compensatório, né? O que é a gente ir para Sacré-Cœur, que é a catedral mais alta, né? É bem acima do nível da cidade. E a gente consegue ter a vista linda de lá. Tem um pessoal que fica cantando na escadaria. É o bairro dos artistas. A gente ali, Emily em Paris, praticamente várias cenas são lá. Inclusive, ela diz que eu não sei, não me lembro mais na série se ela disse é o nascer ou é o pôr do sol. Mas eu acho que é o nascer do sol, que ela diz que é o lugar mais lindo de ver o nascer do sol em Paris, em Montmartre, ali na escadaria. É muito lindo. É muito lindo. E é muita escadaria, viu, gente? É muito alto isso daí, não tá nem... Aqui não tá você não consegue aqui nessa foto ter a noção da altura. Um bondinho do lado, que aí dá, né? Eu tava grávida quando eu fui, então foi ótimo. E eu acho que todo mundo quis ir pelo bondinho, acho que foi 50 centavos, alguma coisa assim. Não me lembro. Baratinho. Era bem baratinho, para levar até lá em cima. E nisso você tem uma visão linda da cidade, vale muito a pena. Verdade. A gente já falou de vários pontos turísticos e até meios de locomoção, mas a gente esqueceu de um metrô. É bem fácil andar de metrô em Paris. E aí você consegue se deslocar também. Exatamente. O metrô de Paris, ele cobre bastante a cidade inteira, né? Então, pra gente que gosta de andar, gosta de ficar sem tempo, né? Acho que Paris a gente só pegou transfer na chegada, saída e... Isso, andamos de metrô, de Uber. Uber funciona. Uber funciona muito bem. Tem até Uber de 6, lugares de 6. Mas o metrô atende bem, né? A cidade inteira, eu acho que não é difícil, é fácil de andar de metrô. Né? Você sabendo os seus pontos de interesse, hoje em dia tem muito material na internet que você consegue colocar seus pontos de interesse, você sabe exatamente quais são as paradas que você tem que fazer. Então, com um pouco de planejamento, você anda a cidade 100% de metrô. E é engraçado que a gente fala assim, principalmente as pessoas que vão procurar, né? Eu vou para Paris, tá? Então vamos montar mesmo um roteirinho do que fazer, até porque planejamento é tudo, né, Daiane? Eu acho, Eliana. E a gente trabalha com isso, a gente sabe o tanto que a gente poupa o cliente de perder tempo, né? Porque a gente está falando de uma cidade muito grande, né? Com uma logística mais dificultada pelo fato de ter os deslocamentos, alguns distantes. Dá para fazer muita coisa perto? Dá. Mas existem muitos outros lugares que você vai precisar do deslocamento. Então, esse planejamento, Eliana, que a gente ajuda o cliente a ter, ele é fundamental para uma viagem, ainda mais se você tem 5 dias só. Planejar é muito importante. E com antecedência até para comprar os ingressos. Esse primordial, né? Como a gente disse, tudo tem muita fila, então comprar é importante. Por exemplo, Versalhes. Tem que comprar o ingresso, porque não adianta você ir em Versalhes e não entrar dentro, gente. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Façam o passeio
por uma agência com visita guiada de um guia, porque para você entender a história, para entender tudo de Versalhes, porque não adianta chegar lá em Versalhes e só ver aquele castelo maravilhoso. É lindo, é lindo. Mas quando você entra, até para você... Tem o áudio guia, mas uma pessoa indo com você explicando é uma outra viagem, é um outro conhecimento. E eu acho que super vale a pena. Lembrei agora de um passeio, Jardins de Monet, que é lindo ao redor de Paris. Então, você tem outros passeios que você pode estar fazendo sem estar em Paris. Então, por isso que o planejamento é legal. O planejamento é importante. É importante a pessoa saber, olha, existem passeios também que são sazonais em Paris, né? As Catatumbas, por exemplo, né? Elas não são o ano inteiro. Então, se você quiser fazer esse passeio, você tem que saber qual é o mês em que elas estão abertas. Existe só uma vez no ano que elas são abertas. Então, tudo isso precisa ser visto, né? E planejado para poder ser feito. Tinha outra coisa que eu ia falar agora. Mas aí a gente vai. Mas aí, por isso que o bate-papo é assim. Tem uma coisa que todo mundo pergunta, e aí eu vou falar para ti, porque eu lembro que a gente passou até por uns perrengues desses, mas deu certo. A comunicação, né? Assim, como foi a tua experiência com o idioma? Porque a gente não fala francês, né? Não. Mas aí as pessoas falam, mas eu não falo francês. Ai, eles não gostam que fale inglês. Eu vou ficar calada, eu vou deixar tu responder. Olha só, muitas pessoas falam que os franceses são rudes, né? E impacientes. Mas a minha experiência, o que eu posso dizer da minha experiência? Assim, se você tiver um inglês básico e tiver alguma simpatia, falar um bonjour, um merci, eles se abrem mais, eles te ajudam mais, né? E aí fica muito mais fácil você se comunicar. O inglês básico, um inglês básico em Paris, e só dar uma pincelada em algumas palavras em francês. Pronto, eu acho que aí eles ficam mais simpáticos, eles conseguem ajudar mais a gente, né? E aí você tem uma experiência mais completa e tira um pouco essa capa de que eles têm essa rispidez, né? É engraçado, porque todo mundo fala isso e eu falo assim, gente, primeiro que você tem que entender que você está num lugar turístico com muita gente, eles atendem muita gente, então nem sempre eles vão estar com aquele sorriso aberto. Mas eu não vejo assim... Diz, nossa, serem rudes. Não concordo também com isso. E eu ainda vou longe. Eu acho que é essencial, sim, você ter essas palavras básicas, né? De bonjour, merci. Você ter pelo menos o bom dia, obrigado, s'il vous plaît, né? Você ter o basiquinho ali de algumas palavras pontuais, e hoje você com um celular e uma internet, você vai longe. Vai longe. Você traduz cardápio, você escreve, eles leem, você se comunica tranquilamente. Isso é muito importante também falar para o cliente, né, passageiro que vai para Paris, vai para qualquer lugar que seja fora do Brasil, saber se o seu plano de celular ele vai funcionar na cidade, ou então comprar um chip de viagem que você usa ali temporariamente. Então, você ter internet é muito importante, até para comunicação, né? A gente sabe que tem o Google Tradutor, tem outros apps que são de facilitação de comunicação, e você está indo para a cidade da outra pessoa. Acho que o mínimo é a gente, né, ser cordial. Quando a gente tem estrangeiros aqui no Brasil, a gente também não sente, quando eles falam um bom dia pra gente, uma coisa assim. É legal, né, deles estarem tentando se comunicar. Né? Então, acho que a gente tem que se colocar no lugar, né, de quem está recebendo, né, o anfitrião, e também a gente tentar ter essa simpatia e cordialidade. Né? A gente está lidando com uma outra cultura, então é legal até para a gente poder entender que não é igual a cultura do brasileiro, é diferente. É diferente, é diferente. Eu vou agora com o pessoal para a Itália, eu já falei para eles, falei assim, gente, eles não são mal educados, é a forma deles se comunicar. Eles falam alto, eles gesticulam, mas isso é deles. Principalmente os romanos. Os romanos gostam... Falar com as mãos, né? Choram, se eles estiverem muito emocionados, choram mesmo. Então, eles são diferentes. Isso aí. Aí, uma pergunta também para ajudar aquela pessoa que está querendo se planejar para ir para Paris. Tem época melhor para você? Tem uma época melhor para viajar para Paris? A Paris, ela é linda na primavera, né? Ela é muito bonita na primavera. A gente foi numa entre-safra, que foi um outono.
Nós fomos em outono. Mas ela especialmente é muito bonita na primavera. Ela é muito florida, tem muitos jardins, né? E o clima ameno já saiu do frio. Ela fica entre abril e maio. Ela é muito bonita. Ela já está saindo do inverno. Ela já saiu do inverno. A primavera, que é ali em abril. Abril, maio, ela fica muito bonita. Aquela época que nós fomos, que foi final de outubro, começo de novembro, eu também particularmente gosto muito de ir nesse período. Só que você pode ter como é mais frio, né? E a gente também tem uma irregularidade hoje nas questões de tempo. A gente nunca sabe se vai estar muito frio. A gente pegou bastante frio em Paris. Né? Teve dias que a gente pegou um friozinho. Ainda mais pra gente que é do Maranhão, que qualquer frio é frio, né? Exatamente. Então, assim, mas particularmente ela fica muito bonita na primavera, agora entre abril e maio, e a gente é apaixonado pelo outono, não tem jeito. Eu sou muito igual a Eliana, eu gosto muito do outono na Europa. E os nossos grupos, geralmente, a gente faz em setembro, outubro, novembro, porque realmente fica muito bonita a paisagem, e é quando o brasileiro gosta mais de ir também. A gente sente que gosta mais de ir. Até por causa do clima. O pessoal quer pegar frio, quer pegar um pouquinho de calor. Apesar de que março pega, mas aí março é inverno, aí eu acho que não tem essa beleza ainda, sabe? É como a Daiana falou, primavera ainda, se você for ali em abril, você pega um pouquinho de frio e aí as flores já estão... Tá muito lindo. E fica muito lindo mesmo, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que ali é a meia estação, né? A gente pode escolher abril e outubro como os meses... Isso, que são meses entre safras, vamos dizer assim, que aí você consegue pegar uma paisagem muito... Assim, não gosto do verão europeu para Paris. Eu não acho assim, eu acho que fica muito quente, né? Eu tenho uma prima que mora lá, Daiana, tá muito quente aqui. O muito quente deles é um quente seco, não é um quente nosso, né? Então, assim, a gente vai ter porque é o clima que a gente tá mais acostumado. Não é o clima que a gente tá acostumado. A gente tá acostumado com quente e úmido, né? Então, a gente sofre um pouquinho nessa questão do verão. Verão, vamos pra Grécia, né? Vamos para alguns outros destinos. Portugal, sabe que Portugal agora não tá quente? Maravilhoso. Tem uma amiga que mora lá e ela tava na praia e assim, maravilhoso mesmo. Tudo muito gostoso do jeito que tá o verão deles lá. Porque eles têm, né, o mar mais próximo, eles conseguem ir mais rapidamente. Verdade. E aí, a gente para pensar assim, tem gente que não tem outra oportunidade a não ser férias, julho ou janeiro. Aí, gente, eu acho que é uma escolha de qual estação do ano você quer sentir. Porque julho vai ser verão para eles e janeiro vai ser inverno. Então, e é inverno mesmo, não é inverno de casaquinho, é inverno pesado. Não chega a nevar, mas é um inverno pesado de você estar ali com 3 blusas, casaco, para poder você conhecer os lugares. Mas sempre vale a pena. Agora, como a gente fala, para qualquer destino turístico, se você puder fugir dos meses de férias, fuja porque vai ter mais gente. E é mais caro. Né? Agora, se você puder ir entre os meses ali de baixa estação, que hoje em dia não existe muita... A gente fala baixa estação, gente, porque não é férias, e aí a tendência no Brasil é a passagem estar um pouco melhor, sim. Seria abril e outubro, né? Isso. Como a gente escolheu aqui. Pronto. Agora, Dai, vamos falar de um assunto que muita gente gosta. Eu não posso falar disso porque eu praticamente não como. A minha comida é arroz branco, batata frita e carne. Gastronomia. Como foi essa questão da gastronomia na tua viagem para Paris? Tem muita gente que, ai meu Deus, será que como é que é a comida? Será que eu vou conseguir comer? Eu comi muito bem em Paris, né? Realmente, ela também é icônica pela questão da gastronomia, né? Tem alguns pratos que você come lá que são de lá, o entrecôte, né? Aquela carne com a batata frita, com aquele molho especial, você come muito bem lá e é muito gostoso de verdade. O croissant, gente, não existe croissant. Daiana, tu tá exagerando. Não estou. Tem que ir para Paris, tem alguma coisa diferente. É clima, é mão, é manteiga, é alguma coisa. O croissant
é diferente quando você compra um croissant numa padaria de bairro lá em Paris. Você vai comer ele e você vai entender que é diferente mesmo do croissant feito aqui, né? E sem falar na alta gastronomia que a gente, né, Sim. que a gente consegue em vários pontos. A cidade é realmente regada a restaurantes muito bons, né, com estrela Michelin e tudo mais. Então, assim, inclusive nós fomos a um, né, o Giraffe. É, né? Girafas o nome, isso, girafas mesmo. Giraffe. Le Giraffe. Ah, Le Que Giraffe. fica de frente para a Torre Eiffel, ali no Tornador, né? Ele fica ali, ó, como se a gente estivesse vendo, a gente estivesse tirando a foto do restaurante, só que ele é mais alto, ele fica no rooftop, né? É um restaurante que você tem que... a maioria dos restaurantes nessas cidades grandes são assim. São Paulo é assim, você tem que agendar, fazer a reserva com antecedência, né? Algumas você paga antecipado, mas vale a pena a experiência. Eu acho que a gente comeu muito bem, né? Tirando a parte que tu não gosta muito de comer muitas coisas diferentes, assim, eu gosto e eu comi muito bem, porque a gente vai experimentando coisas que são de lá mesmo, né? Pão de chocolate. E eu acho que faz parte da experiência, né? Você pode, gente, economizar. Tipo, um dia eu vou passar com um lanchezinho, no outro dia. Agora, tudo é uma questão de bolso também. Mas que se come muito bem em Paris. Se come bem em Paris. E eu particularmente, eu não achei exorbitantemente caro, né? Tanto que nós fomos para um restaurante de alta gastronomia, onde vão muitas celebridades, e a gente gastou um valor ok, que deu pra gente, que somos agentes de viagem, somos trabalhadoras, né, como a maioria, conseguiu pagar e valeu a experiência. Eu acho que é isso. Quando você vai se planejar para uma viagem, você tem que se permitir algumas coisas também. Eu acho que a gastronomia diz muito sobre o lugar e vale a pena você investir um pouco mais. E em alguns outros momentos você dá aquela diminuída. É uma questão de equilíbrio. E a hospedagem? Você tem alguma dica sobre a questão? Porque assim, tem muita gente que... A gente já falou que é fácil os meios de transporte, né? Mas você tem alguma dica que a gente pode estar passando para eles sobre a questão da hospedagem em Paris? Ficar, por exemplo, de olho lá aonde? No CEP? Assim... Vai muito do bolso, né, gente? Porque Paris não é uma cidade muito barata para se hospedar. Você sabe que quanto mais próximo dos pontos turísticos você tiver, mais caro você vai pagar. Mas você também vai gastar menos com deslocamento, né? Então, é uma questão realmente de o que você quer para essa viagem, né? Montmartre é um bairro maravilhoso para ficar. Tem aquele também, Saint-Germain. Saint-Germain, ali ao redor da Champs-Élysées também. É como você falou, na verdade, é o bolso do cliente, o investimento da viagem da pessoa. Eu sempre dou a dica do CEP. Paris, gente, é 75001. É o centro. O 2 é ali, é 1 e o 2 é ali, é o Louvre, a região do Louvre. E aí ele vai fazendo tipo um caracol. Isso. Por exemplo, a torre, quem fica perto da torre é o 15. Do outro lado é o 16. Mas também é legal ficar no 14, que também é legal ficar no 12, se for pela margem. Então, você ficando nesse CEP, que começa com 75, você vai estar bem localizado. Tirando o 20, o 19 e o 18. Você faz ali do 17 para baixo. Quanto mais perto, eu acho que melhor localizado você fica. Mas tem muita gente que fica ao redor de Paris. Inclusive, a gente ficou uma parte ao redor de Paris e depois a gente foi para o 17. Eu e você, no início, ficamos no redor e depois a gente foi encontrar com o pessoal e foi para o hotel deles no 17. Foi. E você consegue se locomover sim, porque o metrô, ele passa. Então, se você vai andar de metrô, não vai fazer muita diferença no seu tempo que você vai gastar de ter mais estações. E aí, sim, é o que vem a Day falando. Se você, de repente, se você fica mais próximo, você consegue fazer algumas coisas a pé. E sentir mais a cidade até anoitecer e não ter que voltar logo, horários e tudo mais. Eu acho assim, que é o que você
é tudo muito personalizável, né? Então é muito difícil a gente Verdade. falar isso é o melhor, isso É o aqui melhor. é o melhor. Não, muito difícil. não tem como, depende muito do objetivo. Mas aí pega essa dica aí do CEP, CEP, que eu acho que é legal. legal, do 75001, você pensa que é o Louvre ali, o Louvre é o 2, né? Mas é 1, 2 é o Louvre, eles já estão lá perto. E eles fazem um caracol. Então, até o 16, qualquer lugar nesse sentido que fica bom. Sendo e que você ficando perto do Louvre, você está perto da Torre Eiffel, você está perto do Museu do Sol, perto do Rio Sena. Você está perto de muitas coisas, então e dependendo também do número, ali quando ele faz o redor, o 8 também, para quem quer gastar um pouquinho, investir um pouquinho mais, né? A gente fala gastar, a gente fala investir. Investir. Investir um pouquinho mais na viagem, o 8 é legal também. Mas o que é mais legal é você procurar uma agência de viagem que vai pensar em toda essa questão de localização, o quanto que você quer investir. Tudo isso, gente, a gente planeja com vocês. Desde o quanto que vocês querem investir na viagem de Paris e o que vocês querem com Paris. É importante que vocês passem esse desejo para a gente poder fazer um roteiro, né, o mais próximo daquilo e você voltar com o coração quentinho. Sem dúvidas. Eu acho que você tendo seu agente de viagens lá, que conhece, que você conversa, que sabe seus gostos, que vai entender melhor o que você quer fazer, ele não vai te colocar em cilada, né? Pelo contrário, ele vai te evitar te colocar no lugar em que você não era o que você estava querendo. Então, eu acho que vale muito a pena ter um agente de viagem por isso, né? A gente, com a nossa experiência de termos ido, de estudarmos todo dia, de se atualizar o tempo todo, a gente vai dar um encaminhamento melhor para o cliente. A gente consegue mostrar e fazer com que a viagem dele fique mais prazerosa. Ah, não, sem dúvida, com certeza é isso. Dai, aí agora vamos voltar para Daiana Turista. Vamos lá. A gente falou aqui, quais foram aqueles, você falou a torre, mas teve alguns outros que assim te chamou a atenção, que hoje se você fecha o olho, você fala assim, nossa, aquele lugar é muito bonito em Paris e vale muito a pena, não deixem de ir. Ah, eu acho que ali a Champs-Élysées, eu acho que a gente se sente muito rico lá. Você pode não comprar nada, mas só de você passear ali, tomar um café, andar naquelas ruas laterais, gente. Ver o Arco do Triunfo. Infelizmente eu não subi, né? Eu também. A gente consegue subir. Mas sabia que eu nunca subi também? Então, essa parte aí do Arco do Triunfo, da Champs-Élysées, que você vai andando, vendo aquelas lojas maravilhosas, né? Você sente um ar diferente, é uma atmosfera realmente diferente, né? E aí, eu acho que é imperdível. Você pode até fazer parte daquele mundo todo, né? Pelo menos momentaneamente, né? Eu acho também, sabe, Eli, que é uma coisa que Paris, ela conota muito essa questão da moda, do se vestir bem, né? Você vai para Paris, você procura estar se sentindo melhor. E nada melhor do que você se vestir. Isso é verdade. Paris tem essa energia bem aí. Você se racha, assim, por mais que você, sabe, você fala assim, nossa, eu tô em Paris. Eu tenho clientes que acabam alugando alguns casacos mais pesados quando se vai num período mais... Porque a gente não tem o costume de ter casacos muito pesados aqui, a não ser pessoas que viajam com frequência, né? Mas sabem que tá indo para Paris, vai se vestir bem, é prioridade, um lookinho assim, né? Mais parisiense, mais arrumado. Porque o parisiense, ele se arruma até para ir comprar um pão na padaria. Verdade. Você vê isso, é notório, eles não andam desarrumados, né? E aí você também não quer se sentir para baixo, né? Então, a Champs-Élysées, ela conota muito essa questão da moda, do vestir bem, da questão das grandes marcas estarem ali. Você aprende com isso também. Você acha que não, mas você aprende com isso também, né? Você vê que são as tendências, o que as pessoas estão usando, o que as pessoas estão comendo. O parisiense, ele também cuida muito dessa questão da alimentação, né? Eles comem de uma forma diferente da gente. Então, tudo isso você consegue ver o lifestyle de um parisiense nato, quando você está ali na Champs-Élysées. E eu vou dizer uma coisa, dica de série, gente, porque aqui também é dica de série. Se você está indo a Paris, assiste Emily em Paris, a primeira e a segunda temporada é bem legal, porque ela passa essa ideia, tanto da alimentação,
como das pessoas da questão de se vestir é muito engraçado, a questão da moda, e aí vai aparecendo alguns lugares de Paris que você vale. Tem gente que faz o roteiro de Emily em Paris aí, que é ir nos pontos turísticos aonde a Emily foi, aonde aparece. Exatamente. Não, essa série, ela realmente ela deu um ar muito norte-americano, parisiense, né? Que nós somos latinos, então assim, a gente acaba se colocando um pouco no lugar da atriz que é norte-americana, que faz um papel de uma norte-americana que vai para Paris para trabalhar por uma temporada e ela realmente encarna vive aquilo dali tudo, né? Então a gente não tem como não se colocar no lugar dela, né? O encantamento em que ela fica o tempo todo. Em todas as temporadas ela mostra esse encantamento, mas em especial a primeira. E é uma série super leve. Gostosa então, demais. Dica de série, gente. O passeio pelo Rio Sena, você acha que vale a pena fazer o passeio de barco e passar pelas pontes como a gente fez? Eu acho que vale a pena. Em especial quem está indo a primeira vez para Paris, tem que fazer esse passeio. Aí, se você já fez, faça o passeio que é com um jantar ou aquele... Faça num outro horário para você ter, você consegue. Eu acho que todas as vezes que você for para Paris, eu acho que você tem que fazer, porque é muito... Eu gosto também. É muito encantador, é um passeio muito encantador e tem os horários que você pode fazer, que vai dar uma conotação diferente. Que vai dar uma conotação. Aqui meio que mostra, gente, são várias balsas e tem várias cadeiras. Tem balsas de todos os tipos. E também tem aquelas mais arrumadas, com restaurante, que você vai fazendo o passeio dentro da cabine com mesas. Então, você pode almoçar, você pode jantar. Vale super a pena. Essa daí, a próxima vez que eu for, eu quero jantar. Eu acho que vale muito a pena, porque quando a gente está chegando, a gente olha aquelas... As balsas que são arrumadas para jantar e os garçons já chegando para arrumar, né? Eu tenho alguns clientes que fizeram e disseram que valeu a pena cada E tirar minuto. A foto do barco no barco, com a torre lá atrás, ou com o Louvre. Gente, é lindo. É um passeio que eu também super recomendo. Eu acho que é um passeio assim, que tem que estar lá para fazer o check. É esse do passeio do Rio Sena. E aí tem uma coisa que a gente agora vai falar de dicas para viajar para se chegar a Paris. A gente já falou muito de estar em Paris, mas a gente sabe, nós duas sabemos, que existe um planejamento. Então, assim, Paris tem que ser uma cidade que tem que ser planejada, a mala, né? Sim, sim. Até dependendo da época do ano que você tem que planejar direitinho, né? Então, inverno, casaco pesado, que faz frio mesmo, né? Verão, pode colocar seu shortinho, porque faz muito calor, né? Meia estação, casaco já mais leve, você consegue andar com trench coat e bota, né? Porque chove, né? Muito importante a gente saber o calçado que a gente está levando. Sim. Uma bota confortável é muito importante. Tênis, eu andei muito de tênis em Paris, mas assim, em época de chuva vai ficar molhado. Vai ficar molhado. Então, a bota, ela tem esse viés de, além de proteger, te dar proteção, de você não molhar seu pé, né? Especialmente se você vai andar bastante, vai pegar bastante transporte público. A bota, ela vai te ser muito importante nesse momento, né? Então, a mala é uma questão mesmo da estação do ano que o cliente está indo, que a gente vai conseguir, né? A gente também a gente trabalha um pouco com isso também, né, Eliana? A gente também dá essas dicas para o nosso cliente quando a gente está fechando o pacote. Eu quis aqui te perguntar sobre essa questão, porque tem gente que às vezes não se preocupa, né? Pede assim, eu quero Paris em janeiro. Mas você sabe que lá vai estar inverno? Né? Eu quero Paris em agosto, você sabe que lá é verão, e aí a pessoa pensou que ia no frio, é que nem no Chile, aí só fazendo um adendo aqui, tem gente que às vezes pede Chile em dezembro e fala assim, mas não tem neve, a tua intenção é ver a neve? Falei, não, então não é em dezembro que você vai. E eu acho que em qualquer lugar é essencial você saber qual é a estação de ano, qual é o clima, antes de você comprar. Como a gente mora numa cidade que ou é chuva ou é calor com chuva e calor sem chuva, essa que é a nossa verdade, às vezes você não
não está lembrando que existem lugares que essas estações do ano são bem definidas. Paris é um desses lugares, né? Então, você, até na hora de você emitir seu bilhete aéreo, você tem que saber se você vai colocar com despacho de mala ou não, porque vai depender da quantidade de coisas que você vai levar, né? Então, isso é muito importante saber que um cliente que vai no inverno para Paris, ele, prioritariamente, ele vai precisar de um despacho de mala. Mesmo você não querendo, você vai sentir essa necessidade, olha que a gente tem experiência com isso, de despachar sua bagagem, porque você vai ter que levar roupas mais pesadas para inverno, né? Não vai ser facilmente, você não vai achar facilmente assim para alugar, como no Chile você acha, né? Quando você esquece de comprar, você já tem que se preparar daqui. Você tem que se preparar daqui, né? Que você vai precisar de casacos mais pesados e provavelmente você vai precisar despachar essa mala. Então, é importante porque a gente às vezes esquece mesmo. A gente mora em São Luís, Maranhão. São Luís é uma cidade que ou faz chuva ou é chuva com sol, e a gente está sempre no calor aqui. Então, a gente realmente às vezes perde a noção de que tem invernos muito rigorosos na Europa, né? Especialmente no mês de janeiro, né? Então, tem que tomar muito cuidado e essa informação é importante ter. Agora, eu acho que, como a gente falou desde o início, Paris é uma cidade que cabe tanto uma viagem que você pode se programar, comprar sua hospedagem, seus passeios, fazer um roteiro com a agência de viagens, ou também a de grupo, né? Porque foi muito legal a nossa viagem em grupo, em um circuito, né? E a gente tem ali os nossos circuitos, que o que é mais legal é você casar Paris sempre com uma outra cidade ou um outro país, né? Especialmente em grupo, quando você vai pela primeira vez, não se sente seguro, né, em estar encarando, né, algumas questões de viagem que você encara sozinho a primeira vez. Se você não se sente seguro, o grupo é uma coisa muito bacana, legal. Muito legal. E aí você pode escolher o roteiro, né? Exato. Nas nossas lojas, a gente tem muitos circuitos em que você, mesmo não saindo com um grupo aqui em São Luís, você consegue encontrar com um grupo lá, né? Então, essa é a segurança que você tem ao procurar um agente de viagens. Ele vai saber te direcionar para algum nicho que seja aquele que vai te preencher, que é aquele que você está procurando, né? E o melhor, com segurança, com a possibilidade de te ligar na hora que ele precisar, né? E você dar aquela orientação, aquele suporte. É diferente de você comprar uma passagem na internet e fazer o hotel ali na internet, né? Sem falar dos perigos que hoje existem na internet, porque existem muitos gatos por lebre ali, né, também. Então, assim, eu protejo muito e falo muito sobre a atuação do agente de viagem, porque exatamente é o braço importante da sua viagem, que você tem todo o suporte, ele vai te levar... Para ter segurança, para ter qualidade. Sem dúvidas, e vai te evitar problemas, vai te encaminhar para os melhores fornecedores, né? E isso é muito importante, principalmente se você vai fazer a primeira vez uma viagem ao exterior e você não tem tanta segurança para fazer isso sozinho. Eu sou suspeita para falar porque não é porque eu faço, mas porque antes mesmo de eu fazer os grupos, eu já era viajante de circuito. Então, eu adoro, porque você acaba unindo. Por exemplo, o nosso que a gente fez foi Paris, Londres e terminava em Amsterdã, só que passava pela Bélgica, né? E aí a gente colocou alguns dias a mais em Paris e um dia a mais em Amsterdã, em Holanda. Então, ficou assim... muito legal, porque a gente pôde conhecer, então assim, e o circuito, a gente tem o da série Conquistas também, que é nosso, né, é da CVC, a gente está puxando agora um pouquinho a sardinha, porque é legal, porque é feito para brasileiros, o guia fala português, então você vai encontrar pessoas do Brasil ali que vão estar nessa viagem com você, e é muito legal, faz todo um sentido. Sim, e são guias muito experientes, né, Eli? A gente fica muito tranquilo em mandar nosso passageiro, porque são guias que são realmente experientes, nativos, falam o idioma, e para quem está indo a primeira vez, principalmente, e não tem afinidade com outras línguas, é muito importante o guia estar lá para poder te dar esse suporte na tua língua, né? E essa questão de estar com outros brasileiros em grupo, né? É muito bacana. É muito legal. É um negócio que a CVC especialmente faz muito bem,
né? E é por isso que a gente tem grande sucesso nos nossos circuitos. Eu gosto mais. Eu acho que circuito eu sempre gosto porque... E outra, guia lá é muito caro. Então, se você pegar um guia para você, um guia bom, ele custa 2 horas 300 euros. É isso mesmo. Então, aí você vai pagar só para você e para uma outra pessoa, então só para você, fica muito caro. E nesses grupos você tem o guia que te acompanha e os guias locais, que são esses guias locais que eu estou falando, que vão falar sobre a história, que vão te contextualizar a cidade que você está. Vai te mostrar o Paris, vai te mostrar Versalhes, vai te mostrar o Louvre, enfim, o passeio que tiver lá dentro daquele combo lá. É muito essa questão, né? Um guia é primordial na cidade. Ele vai falar sobre a cidade, aquela história que você aprendeu na escola, ou que você leu num livro. Ele vai te levar para exatamente nos locais que você tem interesse, né? Um guia, quando ele é um guia que está só com você, né? O guia que está com um grupo, ele vai te dar todo aquele embasamento de todo o circuito que você que você comprou, que você adquiriu. Então, os circuitos europeus, eles não são um sucesso, não são à toa, porque ele realmente entrega muito com um valor bem mais acessível. Bem mais acessível. Né? E sem falar na forma de pagamento, que é extraordinária, que só a gente tem também. Boleto, viu, gente? É isso aí. Aí, voltando agora a Paris, eu queria falar com você sobre um destino que é lá em Paris e que todo mundo ama. Eu sou suspeita, mas eu vou deixar você falar. A Disneylândia Paris. Para quem não sabe, gente, não é mais Euro Disney o nome. É Disneylândia Paris. Conta um pouquinho da Disneylândia Paris pra gente. É maravilhoso demais. Depois que eu fui, eu consegui vender ela muito mais, né, fácil para os clientes. A gente já conhece a Orlando e já ia há muito tempo, mas assim, conhecer a Disneylândia Paris foi incrível, porque ela não deixa nada a desejar. Pelo contrário, ela tem um encanto, acho que até mais refinado, porque a gente está em Paris, de alguma forma, tá, gente? Desculpa a sinceridade, mas assim, entrega muito. Você come as mesmas coisas que você comeria se você estivesse em Orlando, né? Com algumas outras coisas. Tem crepe na Disneylândia Paris, gente, né? Porque você está em Paris e valeu muito a pena. Eu acho que vale muito a pena o cliente que não quer ir para Orlando, não tem visto. Ou não tem visto. Né, que a gente sabe que tem essa problemática do visto, acaba ficando um pouco mais caro uma viagem para os Estados Unidos, porque tem que tirar o visto, né? É uma super opção para quem quer conhecer Disney, né? E conhecer Disneylândia Paris. É fácil, ela é acessível, não tem burocracia nenhuma para entrar, né? Então eu acho que valeu muito a pena. E ela tem aquela facilidade, porque antes era só um parque, agora são 2. Isso, são e 2 aí parques. Tem a Disneylândia, onde tem o castelo, tem os fogos de artifício, tem as paradas, tem as atrações e tem a estúdio que fica no mesmo local. Então você consegue fazer, se você tem um dia só, você consegue fazer os dois parques. Você sai de um, vai para o outro e é super tranquilo. Dá para fazer tranquilo. Mas se você quiser aproveitar mesmo, você coloca um dia em cada um, se você tiver mais tempo, né, para fazer. E lá na Disneylândia de Paris, no Estúdios, que um é chamado de Estúdios, o outro Disneylândia. O Estúdios, eles têm os Vingadores. Isso. Que não pode ter em Orlando e em Paris tem. É uma área muito legal, assim, bem imersiva mesmo. Eu também acho que a Disneylândia de Paris, eu sou meio suspeita para falar, mas assim, ela entrega. Ela entrega. Para quem não tem visto, ela entrega você vai conseguir, né? Assim, você vai conseguir. Em Orlando você tem vários parques. Mas você consegue sentir Disney. A magia da Disney, dos personagens, você encontra com eles, você tira foto. A loja da Disney. As atrações, a loja. A loja tem muitas coisas, é uma loja gigantesca, tem muita coisa para comprar, muito souvenir para comprar. O lugar é legal, cheio de restaurantes. Você chega de trem. Você pode chegar de trem. Você pode chegar de trem, né? Ou ter um transfer. Exatamente. Tem o transfer e você pode chegar de trem. Então, se você quiser, não, eu quero ir de trem, quero ir e voltar de trem. Dá para ir, né? Então, é uma opção, sim,
para quem não tem visto, não quer tirar o visto, não quer ir para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, ir para Disneylândia, Paris, com certeza. E eu acho que é uma dica aí, acrescente mais um dia na sua viagem e separe ele para conhecer a Disneylândia de Paris, porque vale a pena, tá aí. Coloca aí umas fotos para eles no nosso no podcast, né, para poder dar fotos nossas lá que a gente tirou. Depois a gente falando na edição, a gente vai mandar algumas fotos para vocês verem. Isso aí, bem pensado. Sentir eu vou mandar. Um pouquinho aí a energia. Porque vale muito a pena. Vale, verdade. Vale sim, vale. Finalizando, Day, a nossa viagem por Paris, eu vou fazer um bate-bola. Vamos lá. Tá bom? Qual o lugar de Paris que mais te representa? Ai, meu Deus. Eu amei aquele Museu d'Orsay que a gente foi. Acho que foi um dos únicos museus que nós conseguimos entrar, porque estávamos em grupo, então muito bonito, muito bem cheio de histórias, mas em especial os Jardins de Luxemburgo, eles realmente são maravilhosos. Eu acho que tem que colocar no roteiro, seja ele de grupo, de casal, família, tem que ter Jardins de Luxemburgo. Um doce ou um prato que você comeu na França e que ganhou teu coração? Entrecôte. Amei. Um momento marcante que você viveu na cidade? A Torre Eiffel brilhando. Acendendo as luzes. Quando ela acendeu as luzes, ela realmente é muito maravilhosa. E essa que você já até respondeu, mas eu vou perguntar de novo. Tua estação preferida de Paris? Ai, gente, primavera. Mas o outono, ele tem meu coração também, porque é quando a gente vai mais para Paris, a gente vai mais para Europa, é no outono, né? Mas Paris é muito linda na primavera. Day, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por ter disponibilizado esse seu tempo, por ter, assim, esse bate-papo sobre Paris. A intenção da gente é desmistificar, né? Mostrar que dá para você ir, que qualquer um consegue chegar em Paris, que qualquer um consegue viver essa experiência e que ela vai se tornar melhor com um agente de viagem apoiando você. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço o convite, me chame para mais assuntos. Vamos, é bom né? demais conversar. Compartilhem aqui sobre o assunto, se você tem alguém que queira ir para Paris, verdade. Né? Pode compartilhar, pode mandar para todo mundo, chama a gente também para poder a gente dar nossa opinião também. E é isso, muito obrigada por estar no Próximos Destinos. Eu que te agradeço e fiquem ligados, como o Day disse, compartilhe com quem você sabe que quer viajar para Paris ou com quem vai viajar para Paris para poder pegar as dicas. Já deixa o seu like e nos vemos nos próximos destinos.